Quero mais uma vez, irmãos, mencionar a experiência dramática, difícil que nós vivemos nos dias de hoje, especialmente na madrugada, não é, quando eu fui chamado e avisado da situação do pastor Marcos Volutão e corri à UPA para poder estar com ele. Primeiramente, as surpresas agradáveis. O grupo grande de jovens do GAI, de madrugada, fazendo vigília à porta do hospital. Alguns até protestando contra o descaso, né? Nós vivemos na medicina. Eu confesso que fiquei emocionado com a manifestação de amor e de carinho. Vou confessar aos irmãos, há 35 anos como pastor, nunca tive um enterro em nossa igreja com tanta gente. Nunca vi tanta gente no enterro de um membro da igreja. Nunca ouvi tantas manifestações de louvor e de graças a Deus pela vida de alguém. Os testemunhos foram muitos e emocionantes. A diretora da escola onde o Marcos estava servindo, como uma espécie de capelão, ela disse: meus alunos não sabem o que é que eu vou dizer para eles amanhã que o pastor deles não virá mais. Vamos continuar, irmãos, com esse ministério, vamos continuar com esta obra. Nós vamos nos reunir com a moçada do GAI, nós vamos incrementar o trabalho, eles aprenderam a fazer, eles sabem fazer o trabalho. Vamos ter, obviamente, que pedir a ajuda de Deus para uma liderança, para ajudar a liderança que eles já têm, para então poder continuar esse tipo de trabalho e atividade. Fica aqui, mais uma vez, diante da igreja, o nosso reconhecimento ao trabalho do Marcos, a sua missão e a Deus, não é? Que nos permitiu, na verdade, apesar de altos e baixos, de tantas coisas que aconteceram, aprendermos, sermos ensinados pelo Senhor. Gostaria, queridos, de compartilhar com os irmãos, nesse momento, o texto que está no Evangelho segundo São Marcos, lá no capítulo 12, versos 10 e 11. Marcos 12, versos 10 e 11. Eu quero falar sobre o tema As 7 Maravilhas de Deus. Marcos capítulo 12, versos 10 e 11. Está só 12 e 11, mas é 10 e 11. Quero ouvir os irmãos lendo nas suas versões ditas tradicionais. Quantos irmãos trouxeram suas Bíblias? Por favor, levantem-nas. É sempre muito bom. Alves Saleiro ver isso, não é? Quantas Bíblias, que coisa bonita. Podem ler agora os irmãos que têm a sua versão dita tradicional. Eu vou falar 1, 2, 3. Os irmãos podem fazer a sua leitura. 1, 2, 3. Agora os irmãos que têm a NVI. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Eu vou pedir que me ajudem um pouquinho apagando mais as luzes, depois a gente vai acendê-las, porque nesse momento eu vou precisar projetar algumas coisas aí para os irmãos e para que os irmãos possam ter uma recepção melhor. Eu estou sonhando o dia que nós vamos ter a nossa televisão, já estamos vendo aí essa possibilidade para que os irmãos tenham imagens melhores e possam ler melhor, porque, por exemplo, a minha visão aqui é privilegiada, é uma beleza, né? Mas eu sei que os irmãos não têm esse mesmo tipo de visão. Tá bom. O historiador, irmãos, Antipater de Sidom, ele viveu no século II depois de Cristo. Analisando as obras tidas como as mais perfeitas em termos de escultura, em termos de arquitetura do mundo antigo, ele separou 7 delas e as relacionou e as tornou conhecida para a história como as 7 maravilhas do mundo antigo. São elas, vamos ver a primeira, o túmulo do rei Mausolo ou Helicarnaso na Grécia. Daí vem a palavra mausoléu, aplicada aos grandes túmulos. É óbvio, irmãos, que esses são pinturas, desenhos e réplicas à luz de documentos da época contemporânea, porque não havia máquina fotográfica, não é?
para aquela época, então baseado em gráficos que foram achados, em plantas, eles puderam reproduzir mais ou menos o que teria sido realmente essa primeira maravilha. A segunda maravilha, as pirâmides do Egito. A terceira maravilha, o farol de Alexandria. A quarta maravilha, o Colosso de Rhodes. Vejam como era imensa essa estátua, os navios passando por baixo das pernas. A quinta maravilha, os jardins suspensos da Babilônia. A sexta maravilha, a estátua do deus Zeus, em Olímpia. Você está para ver, os irmãos, para ver o tamanho das pessoas em relação à imensa imagem. A sétima maravilha, o templo da deusa Ártemis, ou Diana dos Efésios, mencionada no Novo Testamento. Este era o templo de Diana, na cidade de Efésio. Ok, após muitos esforços, pesquisadores, historiadores, arquitetos e artistas conseguiram no dia 12 de julho de 2007, em Lisboa, definir quais são as 7 maravilhas do mundo atual, ou as 7 maravilhas do mundo contemporâneo, ou as 7 maravilhas que inteiras ou em parte ainda podem ser vistas pela humanidade. A primeira delas é a Muralha da China, que é o símbolo mundial da perseverança e da persistência. A segunda é a Câmara do Tesouro de Petra, na Jordânia, símbolo mundial da engenharia e da proteção. A terceira é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, símbolo mundial das boas-vindas. A quarta é o Machu Picchu, na cidade perdida, ou a cidade perdida dos Incas, em Cusco, no Peru, símbolo mundial da comunidade e da comunicação. A quinta é Chichén Itzá, ou o que sobrou do centro político e econômico da civilização maia, sediada em Yucatán, no México, símbolo mundial do conhecimento. A sexta, as ruínas do Coliseu de Roma, Itália, símbolo mundial da diversão e do sofrimento. E a sétima maravilha do mundo atual, o Taj Mahal, em Agra, na Índia, monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória da sua esposa favorita, Arjumand Banu Begum, a quem ele chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao seu 14º filho. Muito filho. Símbolo mundial de amor e gratidão. Esse é o chamado símbolo mundial. Obrigado, podem acender as luzes e vamos continuar. A divisão do sermão vai aparecer aí, mas já não é tão importante a questão das luzes. Mas enquanto a história nos faz recordar as 7 maravilhas do mundo antigo e nos faz discutir as 7 maravilhas do mundo atual, eu quero refletir nesta oportunidade acerca das 7 maravilhas de Deus para todos os tempos. As 7 maravilhas de Deus para sempre e sempre. Elas são muito antigas, mas ao mesmo tempo elas são extraordinariamente contemporâneas. E nós queremos mais uma vez anunciá-las a vocês. Anunciá-las e lembrar que mais do que nunca elas precisam ser anunciadas entre todos os povos, porque elas têm a ver com a realidade maravilhosa de Deus nos dada por Jesus Cristo. No texto que nós lemos, Jesus contou a parábola dos maus lavradores, que espancaram os enviados do dono de uma plantação de uvas, até que o dono da plantação mandou o próprio filho, e esses também espancaram o filho, expulsaram-no da vinha, na verdade o mataram. Por esta história, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo uma ilustração sobre a rejeição do povo de Israel, que nós chamamos hoje de povo judeu, a ele, Jesus, como o Messias de Deus. Mas pelo que Jesus nos conta, isso estava sob o controle de Deus. E por isso redundou em algo maravilhoso, porque se Jesus foi rejeitado como Messias pelo seu povo, ele foi recebido como Senhor e Salvador por todos quantos experimentaram e experimentam as maravilhas de Deus, que estão em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E essas maravilhas, meus amados, têm a ver então com o amor de Deus. Essa é a primeira maravilha de Deus,
o amor de Deus, o seu amor. Nós cremos, queridos, que Deus é eterno. Deus é eterno no sentido absoluto do termo, isto é, nós cremos, ensinamos e confessamos que Deus nunca teve início e não terá fim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós cremos, ensinamos e confessamos que esse Deus criador de todo o universo, dos sistemas solares bem maiores do que o nosso, dos pequenos rios, dos grandes rios da Terra e também das incomensuráveis galáxias do universo, nós cremos muito que este Deus nos ama. Nós cremos que este Deus estupendo nos ama, que Deus ama você, Deus me ama, Deus ama você. Deus compreende você e Deus está muito interessado em você. Tão interessado Deus está na sua vida, na sua história, em você, que é como se de repente fosse você a única pessoa a existir neste planeta. Deus amou tanto a você, amigo. Deus amou tanto a você, amiga, que se deu a nós, dando-se em seu Filho Jesus, algo maravilhoso para nós, porque se você crer nele, se você crer em Jesus Cristo, você não há de perecer na eternidade, mas ao contrário, você há de experimentar a vida eterna. Todos nós sabemos que a solidão é agora um dos mais graves problemas desta humanidade contemporânea. Sim, é verdade, nós podemos ter uma grande família, nós podemos trabalhar com um grupo grande de pessoas, nós podemos estar numa grande festa, nós podemos estar num estádio de futebol, mas nos sentirmos sozinhos, tremendamente sozinhos. E sabem por que nós podemos passar por isso? Sabem por que eu e você podemos passar por isso, experimentar essa solidão? Porque Deus está ausente da nossa vida. Sempre que Deus está ausente da nossa vida, sempre que Deus estiver ausente da minha vida, inevitavelmente, eu vou experimentar a tragédia, a miséria da solidão. Agostinho de Hipona, chamado popularmente de Santo Agostinho, ele dizia: o ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Agostinho estava certo. E estava certo porque antes de Agostinho, a Bíblia já ensinava, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que o ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Mas aí o pecado quebrou esta comunhão com Deus, e por causa disso os seres humanos tornaram-se vazios de Deus. E quando se está vazio de Deus, vive-se uma vida vazia, mesmo que ela esteja cheia de atividades. E o que é pior, morre-se vazio. Morre-se vazia, mesmo que se leve no caixão a mais preciosa das joias da terra que se possa possuir. E mesmo que se vá ser enterrado com a máscara das roupas. Não se acha o verdadeiro propósito para a vida, o verdadeiro sentido da vida, quando nós estamos vivendo sem Deus. Se quisermos saber porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo, pregou durante mais ou menos 3 anos e foi crucificado, a resposta inicial é esta: foi para que eu e você, foi para que cada um de nós, para que cada pessoa do mundo possa ter comunhão com Deus, possa ter amizade com Deus, possa experimentar a realidade da presença de Deus no seu dia a dia. Verdade. A cruz do Calvário foi um lugar de dores lacinantes que acometeram Jesus Cristo, mas a cruz também foi um pavoroso lugar de solidão. Ninguém se sentiu tão sozinho na cruz como se sentiu Jesus Cristo. Sim, senhores, de repente toda a solidão do mundo despencou sobre ele. Mas teve de ser assim para que eu e você pudéssemos resistir a toda e qualquer solidão. Tudo foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Eis a verdade, queridos, para anunciar entre todos os povos. Ela tem a ver com a realidade maravilhosa que é Jesus.
como é a verdade que podemos chamar de a segunda maravilha de Deus, a de que ele veio viver em nosso meio. A primeira maravilha de Deus é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. A segunda maravilha é esta: ele veio viver em nosso meio. E isso é algo maravilhoso mesmo. A Bíblia diz, ela diz, referindo-se a Jesus Cristo, que ele era o verbo de Deus, ou que ele era a palavra de Deus, e que esse verbo ou palavra estava em Deus e era Deus. Mas então esse verbo, essa palavra se fez gente, se fez ser humano, se fez pessoa e habitou entre nós. Isso está escrito na Bíblia, no prólogo do Evangelho chamado de João, chamado pela erudição cristã de São João o teólogo. E esta é uma afirmação estupenda, profundamente diferente das crenças pagãs, que também sempre ensinaram de deuses se fazendo seres humanos, ou deuses assumindo as aparências humanas. Na mitologia grega, algumas vezes, Zeus, o Deus Supremo, vem viver no meio dos seres humanos como se fora um ser humano. Mas a grande diferença do cristianismo não é que Deus apenas veio viver no meio dos seres humanos. Deus se fez um ser humano. Deus se fez um ser humano, também se fez gente como a gente. Isto tudo, e esta é a grande diferença. Deus se fez gente como um filho. Deus se fez um como nós. Fez-se um de nós, habitou conosco. E quando o profeta 7 séculos antes anunciava o nascimento de Jesus, ele disse que um dos seus nomes seria Emanuel, que quer dizer isso, Deus conosco, Deus pertinho da gente. Na verdade, Deus dentro de nós. O Espírito Santo possibilita isso. Sim, meus amigos e amigas, Deus em Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo se fez uma pessoa humana para passar pelo que nós passamos, para sentir o que nós sentimos, para ser tentado, como nós somos tentados, e para vencer a tentação, para que nós tenhamos a certeza de que é possível vencer. Por isso, queridos, Deus compreende os nossos deslizes e nos chama para consertá-los. Por isso, Deus compreende as nossas limitações e nos chama para fortalecê-las. Ele conhece as nossas necessidades e nos chama para que elas sejam supridas conforme os planos de Deus para nós. Deus estava em Cristo quando ele, Jesus, alimentou cerca de 12 mil pessoas. 5 mil eram só homens, com 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós lemos de Jesus fazendo cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos voltarem a viver, nós vemos a compaixão de Deus, da compaixão de Deus se fazendo gente, se fazendo ser humano sobre a terra e se compadecendo dos seres humanos. Quando lemos e aprendemos de Jesus, repreendendo a hipocrisia e a falsa religião do seu tempo, nós podemos perceber Deus interessado em nós hoje, porque Deus está preocupado com as religiões que, enganando, afastam os seres humanos da verdade que se chama Jesus Cristo. Hoje o irmão Severino falou disso pela manhã, e com muita propriedade. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. A graça é uma pessoa, Jesus Cristo. A graça se chama Jesus. Não existe graça sem Jesus Cristo. Essa é a verdade, irmãos, do Evangelho, é a verdade da Bíblia. E é por isso que Deus quer tocar em nossos corações. Deus quer tocar em nossas mentes pela presença entre nós do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que é o único capaz, que é o único que pode fazer com que nós possamos entender o que está sendo dito, de modo que o que está sendo dito não fique apenas no discurso religioso, mas possa descer desse púlpito e alcançar os corações, alcançar as mentes, transformar a minha história, a sua história. O Senhor Jesus, na parábola dos maus lavradores, ele lembrou ser a pedra. Ele lembrou ser a pedra base, o alicerce rejeitado, mas que veio se tornar na base única e eterna, algo maravilhoso vindo de Deus, algo que tem a ver com essa verdade vital para a nossa vida.
Então é função do Espírito Santo fazer com que, reconhecendo as maravilhas de Deus, nós as contemos aos povos. Contemos que a primeira maravilha é sobre o amor de Deus se revelando em Jesus Cristo. Isso vem de Deus, é algo maravilhoso. Contemos a segunda maravilha, que é que Jesus Cristo veio viver em nosso meio. Isso veio de Deus, é maravilhoso. Mas também para que possamos contar a terceira maravilha. A terceira maravilha que tem a ver com a cruz do Calvário. Esta é a terceira maravilha de Deus. Na parábola dos maus lavradores, Jesus falou do filho sendo espancado, maltratado e morto. Uma referência óbvia à sua crucificação, mas ele apontou para o fato de que isso foi usado por Deus como algo maravilhoso. Bem, alguém pode objetar, como é que a cruz pode ser algo maravilhoso? Veja bem, a cruz como instrumento de dor, a cruz como instrumento de morte, a cruz como instrumento de castigo, a cruz como instrumento de maldição, não era, não é e jamais poderá ser uma realidade maravilhosa ou algo maravilhoso, mas a cruz como o campo da maior batalha de todos os tempos, a cruz como o altar do sacrifício completo e definitivo do Cordeiro de Deus, a cruz como a demonstração da mudança daquilo que Cristo faz na nossa vida, porque ela se tornou de símbolo de derrota e de morte em símbolo de vitória e em símbolo de vida. A cruz com esses postulados foi, sem dúvida alguma, uma obra maravilhosa de Deus, fincada no topo do Calvário, fincada no topo do mundo, fincada no topo da história, da onde nós podemos contemplar o mundo tão necessitado de Deus e nos dispormos a chegar até os fins da terra, aos confins da terra, com essa mensagem. Quem nunca experimentou a realidade da cruz de Cristo em sua vida, não vai mesmo se importar com missões. E é isso que me amargura como pastor. Porque a cada vez mais eu estou chegando à conclusão de que quem não quer se envolver com missões, quem não se preocupa com missões, é porque ainda não experimentou na sua vida a realidade da cruz de Jesus Cristo. Não. Nós não cultuamos a cruz. Nós cultuamos o Cristo que esteve na cruz. Não, nós não veneramos a cruz, mas quando a usamos em nossos templos, é para avisar que a nossa mensagem sempre tem a ver com a cruz. E para não deixarmos que eu e você nos esqueçamos que houve uma cruz, porque com facilidade nós podemos nos esquecer dela. Oh, sim, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou, nos assegurando a nossa ressurreição. Se Jesus não ressuscitasse, nós estaríamos na religiosidade das hipóteses, talvez do quem sabe. Mas Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também temos certeza da nossa ressurreição. Nós temos a certeza da ressurreição para os novos céus e para a nova terra. Mas se a ressurreição significa a vitória, se a ressurreição significa a vida, é porque houve uma cruz. Primeiro teve de acontecer a cruz, aonde precisou haver a morte de Jesus, por causa dos nossos pecados. A morte de Jesus, por causa dos meus, por causa dos seus pecados. O cristianismo não existe sem esta mensagem. O cristianismo não existe sem a fé e sem a certeza da ressurreição. A nossa fé seria vã, mas o cristianismo não existe sem a pregação da cruz do Calvário. Jamais conseguiremos compreender toda a profundidade da cruz. Deus meu Deus, por que me desamparaste? Este foi o grito da cruz. O que aconteceu naquele momento no qual Jesus bradou do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Jamais conseguirá ser explicado satisfatoriamente. Nós vemos aí
as voltas que damos e algumas maravilhosamente, teologicamente, muito bem elaboradas, gostosas de se ouvir, nos ensinando e nos edificando no chamado o culto das 7 palavras da cruz, quando os pregadores que são separados, né, para falar desta palavra, dão as suas interpretações, fazem as suas pesquisas, e cada ano é alguma coisa nova que vai sendo acrescentado e vai fazendo com que nós aprendamos mais alguma coisa, mas não adianta. Não adianta. Fica sempre uma coisa e nós está faltando algo. Ainda está faltando uma explicação, queridos, isso é um mistério. Não há como a gente esgotar todo esse grito de Jesus Cristo na cruz do Calvário: meu Deus, por que me abandonaste? A luz do dia se apagou e houve um imenso estrondo, e então as trevas se apossaram da terra. Ali estava acontecendo o que a Escritura havia previsto, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Escrever o profeta Isaías, então na cruz Jesus Cristo gritou por mim. Na cruz Jesus Cristo gritou por você. Sim, ele gritou por causa da sua dor física, mas gritou também por causa da dor moral, quando sobre ele os meus pecados, os seus pecados, foram colocados. Os seus pecados mais sujos. Os meus pecados mais sujos. Mas também aqueles seus errinhos, ou o que eu chamo de meus errinhos. Todas estas coisas machucaram Jesus Cristo, o crucificaram. Sem dúvida alguma, eu não entendo bem o porquê da cruz, mas eu não posso deixar de considerá-la uma maravilha de Deus. Não posso, porque foi nela, na cruz do Calvário, que a preciosa graça de Deus, que a sua maravilhosa graça, chamada Jesus, me alcançou para anunciá-la entre todos os povos. Anunciando Jesus como fundamento da vida, a pedra que na parábola dos maus lavradores Jesus disse ser, colocando-se como a base, como o alicerce da vida eterna. O que nos leva a pensar, o que nos faz pensar na quarta maravilha de Deus, a conversão. A primeira maravilha de Deus é o seu amor, revelado em Jesus Cristo. A segunda maravilha é a de que em Jesus Cristo Deus veio viver em nosso meio. A terceira maravilha tem a ver com a cruz do Calvário. A quarta maravilha tem a ver com a conversão. Sabe, a palavra conversão confunde as pessoas. Há pessoas que pensam que conversão é, de repente, se sentirem grandemente emocionados, ou que conversão exige de nós que façamos isso ou façamos aquilo. Há os que pensam que, de repente, para mostrar que ele passou de fato por uma conversão, a luz tem de se apagar ou ficar tremulando e, quem sabe, ele tem de começar a pairar sobre os bancos. Mas, queridos, conversão, na verdade, quer dizer apenas no sentido da língua, mas não apenas no sentido do significado. Não. Conversão quer dizer não. Não ao pecado. Conversão quer dizer sim. Sim a Jesus Cristo. Este não e esse sim significa toda a mudança, ou significam toda a mudança, todo o retorno de um caminho errado para o caminho certo. É deixar de ser alguém para ser outro alguém. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou é uma nova criação. O que era antigo se passou, e eis que tudo agora é novo. 2 Coríntios 5,17. Olha, a igreja é extremamente importante. A igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Mas conversão não é entrar para a igreja. Há muitas pessoas que estão na igreja e não estão convertidas. Há pessoas que são membros da igreja há muitos e muitos anos, mas ainda não estão convertidas. A igreja é extremamente importante, mas ela não garante a sua conversão. A igreja é para os convertidos. A igreja verdadeira é para os convertidos.
para que eles possam se reunir, para que eles possam crescer espiritualmente, para que eles possam cuidar uns dos outros, para que possam se corrigir em amor. Mas não basta entrar para a igreja para garantir a sua conversão. Sabe, doutrina é importante. E como me entristece hoje o descaso das pessoas com doutrinas. É terrível quando a gente começa a fazer algumas perguntas básicas, das nossas doutrinas básicas. E a gente percebe que as pessoas, às vezes com 5, 10, 15, 20 anos, de membros da igreja, não sabem nada. Respondem coisas estapafúrdias. Até porque leem isso, leem acolá, compram um livro ali, compram um livro acolá. Não se preocupam sequer comprar os livros que falam da doutrina da sua igreja. Da doutrina em que ele está. A doutrina é importante, a gente precisa saber naquilo que a gente crê, mas conversão não é aderir a um sistema doutrinário. Há pessoas que estão bastante informadas, são especialistas, já fizeram pós-graduação, quem sabe PhD nas doutrinas da sua igreja, da sua denominação, mas não estão convertidas. Não estão convertidas. Alguém já comparou que existem, ou já disse que há certos tipos de cristãos que são como canos de espingarda. Conhece canos de espingarda? Retinho, direitinho, acabou a espingarda, né? Meu pai era caçador e tinha uma espingarda belga Henrique Laporte, né? Que eu fui dar um tiro uma vez, tomei um coice aqui na água, porque eu levei 5 metros de distância que daí. Ele ficou olhando e rindo, né? Eu insisti tanto que eu queria dar um tiro com aquele negócio, não sei nem aonde, para onde a bala foi. Essa foi lá para a lua. Porque, né? Mas aquilo era retinho, direitinho. Mas já olharam dentro do cano da espingarda, o que é? Oco. Não tem nada. Tem crentes que é assim. Em termos de doutrina, ele é retinho. O cano é retinho, mas olha por dentro, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada porque ele não é convertido. Conversão, queridos, é deixar de ser joguete de Satanás. É deixar de ser joguete de Satanás para se tornar em propriedade exclusiva de Deus, em Jesus Cristo. E olha, essa é uma obra do Espírito Santo que, quando domina a nossa vida, o faz porque nós entendemos que em Jesus Cristo nós precisamos do perdão de Deus. E aí, então, possibilitamos o Espírito Santo nos colocar dentro do povo de Deus. A conversão é diferente dos lavradores maus da parábola de Jesus, que não quiseram receber o filho do dono da propriedade, bateram nele, o machucaram, humilharam e o acabaram matando. Mas Jesus aproveita e conta esta história e se aponta como o alicerce para a vida, como o alicerce da religião, como o alicerce da devoção, como a base para a vida eterna. E isso nos faz descobrir a quinta das maravilhas de Deus, que é experimentar a alegria e a paz que Jesus dá a quem faz dele sua base, seu alicerce, seu fundamento. A primeira maravilha de Deus é o seu amor, revelado em Jesus Cristo. A segunda maravilha é a de que em Jesus Cristo Deus veio viver em nosso meio. A terceira maravilha tem a ver com a cruz do Calvário. A quarta maravilha com a conversão. E a quinta maravilha de Deus é a alegria e a paz que Jesus dá àquele que faz dele o seu Senhor e o seu Salvador absoluto. Deixo com vocês a minha paz, Jesus disse. A minha paz lhes dou, não como o mundo costuma dar. Não se perturbem no coração de vocês e nem tenham medo. João 14, 27. Você tem paz? Você está em paz? Você tem paz? Você tem paz? Você sente alegria no seu coração? Sabe, graças ao maravilhoso amor de Deus, eu e você temos o perdão que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. E quando nós buscamos esse perdão e recebemos esse perdão, a gente tem paz. E porque temos paz, então temos a verdadeira alegria. Oh, não. Claro que não. Esta paz e alegria não é não sentir dor. Não é deixar de se entristecer pelas injustiças, pela violência
e pela corrupção do mundo. Mas é algo, queridos, que fica dentro da gente, nos dando forças para enfrentar a guerra, para batermos de frente com as tristezas do mundo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que esta paz, a paz de Deus, ultrapassa a nossa compreensão. Filipenses 4:7. E é por isso que Paulo pediu aos cristãos, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. E ele escreveu isso a uma igreja que estava sendo, no momento em que ele escreveu, violentamente perseguida. Alegrem-se no Senhor. Quando o Dr. Martin Luther King, o pastor batista, prêmio Nobel da Paz, que lutou pelos direitos dos negros dos Estados Unidos, quando ele pregou o seu último sermão, ele não sabia que horas depois estaria caído numa poça com seu próprio sangue, atingido por uma bala na varanda de um hotel, quando se preparava para liderar uma marcha pacífica contra os desrespeitos trabalhistas dos lixeiros negros do Memphis, no Tennessee. Quando ele pregou esse último sermão, a gente percebe com os filmes da época que ele estava entristecido. Havia tristeza no seu rosto. Ele estava entristecido com a situação, sofrendo, como sempre, muitas acusações. Mas ao assumir o púlpito, ele disse, temos dias difíceis pela frente, mas não é isso que realmente me preocupa agora, porque eu fui colocado no topo da montanha. Eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de ter uma vida longa. Uma vida longa, a longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Tão somente eu quero fazer a vontade de Deus, e Ele me colocou no topo da montanha, e eu olhei lá de cima, e eu vi a terra prometida. Eu talvez não possa estar lá com vocês, mas quero que vocês saibam que nesta noite nós somos o povo que receberemos a terra prometida. Eu me sinto feliz agora, porque eu não estou mais preocupado com coisa alguma, eu não temo homem algum, meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Horas depois, estava morto. Ver com os olhos, irmãos da fé, ver com os olhos da fé a glória da vinda do Senhor, o deixava em paz, mesmo em meio às guerras nas quais ele estava vivendo. Está num leito de CTI e dizer está tudo bem. Como diz um dos nossos, é experimentar a realidade desta quinta maravilha de Deus. Paz de Deus, alegria de Deus. Na parábola dos maus lavradores, Jesus diz que eles rejeitaram o filho do dono do campo. Bateram nele, o mataram. E aí, aplicando a história à sua pessoa, Jesus diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se na pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Quem faz de Jesus a base da sua vida, da sua fé, da sua devoção, do seu amor, experimenta as maravilhas de Deus. A primeira é a do amor que Deus revelou em Jesus Cristo. A segunda é a de que em Jesus Cristo Deus veio viver em nosso meio. A terceira é a que tem a ver com a cruz do Calvário. A quarta se refere à conversão. A quinta se refere à alegria, à paz que Jesus dá. E a sexta? A sexta maravilha de Deus é aquela que se refere aos planos que Deus tem para nós no futuro. O apóstolo Paulo escreveu a um líder cristão chamado Tito. Essa graça de Deus nos ensina a abandonar esta vida descrente e as paixões mundanas para vivermos neste mundo de maneira controlada e correta para com Deus. E esta graça também nos ensina a viver esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Essa graça de Deus, disse o oráculo de Deus, nos ensina a olhar com esperança esse dia feliz. Meus amados, para o que olham as pessoas comuns desse mundo? Para a jovem bonita, para o jovem bonito, para o carro novo que querem comprar, que sonham comprar, para a casa bonita que querem fazer, para a roupa bonita que sonham usar. Oh, não. Não que seja errado olhar essas coisas, mas quando olhar para isso,
se torna na razão de viver, as pessoas passam a viver para si mesmas e aí começam a se autodestruir. Já prestaram atenção nas propagandas de automóveis na televisão? Se não prestaram atenção, comecem a prestar. Observem, irmãos, que os automóveis são apresentados como a solução para as nossas vidas. A ideia que se passa é que se você conseguir aquele carro, o novo modelo da Citroën, o novo modelo da Peugeot, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, você vai encontrar a felicidade que você sempre sonhou, aquilo tudo que você imaginou. Balela. Balela. Isso não traz felicidade às pessoas, e quando as pessoas começam a colocar os seus corações nessas coisas, destroem os outros e começam a se autodestruir. Para o que olham aqueles que fazem de Jesus Cristo a sua pedra de esquina, o seu alicerce, a sua rocha, o seu fundamento. Oh, sim, eles olham para o que é belo. Olham para o que é belo agradecendo a Deus. Como agradecem a Deus pelos bens que podem ter. Mas acima de qualquer outra realidade, os olhos daquela que faz de Jesus a sua base, o seu fundamento, está posto naquele dia glorioso, quando nós poderemos ver face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e olhá-lo de frente. Queridos, não haverá beleza maior do que esta. Não, isso não nos faz tirar os pés do chão. Olhar para o dia glorioso que virá é como olhar num grande espelho. É assim que eu entendo o texto, olhando para Jesus. Alguém já criticou esse texto, o inimigo do cristianismo, dizendo, veja como o cristianismo ensina as pessoas a serem alienadas. Olhando para Jesus, olhe para o céu, não olhe para o lado, não olhe para o que está acontecendo, olha para o céu. E o resto que viva do jeito que puder viver. Não é verdade, queridos, vocês já viram um espelho? Olhar para Jesus é como olhar um grande espelho. Quando você olha um grande espelho, você consegue ver o que está atrás de você. Você consegue ver o que está do lado de você. Quando você olha para Jesus, é esse grande espelho da eternidade. Você está olhando também para o que está atrás de você. Você também está olhando para o que está ao seu lado. Isso não tem nada, obviamente, a ver com alienação. E isso nos leva, queridos, à sétima maravilha de Deus, que é o poder nos darmos a Jesus Cristo. Se a primeira maravilha de Deus é o seu amor maravilhoso, a segunda está no fato de que Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, Deus viveu em nosso meio, e a terceira tem a ver com o que aconteceu na cruz do Calvário, e se a quarta maravilha de Deus é a conversão, a quinta nos aponta a alegria de Deus e com Deus, enquanto a sexta nos revela o maravilhoso futuro que nos aguarda, ficando então a sétima como a maravilhosa realidade de nos podermos dar a Deus por meio de Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio para me salvar e para salvar você, mas Ele jamais forçará você a ter um compromisso com Ele. Ele jamais forçará você a aceitar essa salvação que Ele trouxe. Essa é uma decisão sua, voluntária. E quando alguém aceita essa salvação, está aceitando algo maravilhoso de Deus e vai descobrir que se compromissar com Deus é algo também maravilhoso. Meus amados, como precisamos de pessoas comprometidas com Deus. Infelizes seremos se a nossa preocupação for encher esta igreja de pessoas para dizermos que temos uma grande igreja, uma mega church, com tantos e tantos membros, e que por isso poderemos comprar isso e aquilo, e fazer aquilo e aquilo outro. Seremos muito infelizes. Seremos muito infelizes porque a preocupação da igreja de Cristo é, em primeiro lugar, ter pessoas sim, mas comprometidas com Deus. Pessoas comprometidas com Ele. E imperfeitas sim, falhas sim, mas comprometidas com Jesus Cristo. Quando alguém se compromete com Jesus Cristo, irá perceber o quanto pode ser usado por Deus como um instrumento de paz, como um instrumento de amor, de consolo, de esperança.
O se dar a Jesus, estabelecendo nele a razão de ser, de viver, é a única maneira de não cedermos às pressões do mundo com seus padrões aterradores e impiedosos. Aretha Franklin, chamada rainha da música soul nos Estados Unidos, é um dos ícones da música popular dos Estados Unidos, mas também é uma crente fiel ao Senhor Jesus. Ele é membro de uma igreja batista, ela cantou na posse do presidente Barack Obama. Ela gosta de misturar hinos e músicas soul em seus shows. E numa apresentação recente, ela emocionou a mais de 6.000 pessoas. Quando ela disse, eu vou cantar agora uma música. E ela fala do meu rei. Eu já cantei músicas de amor para vocês. Eu já cantei músicas do amor de um homem para uma mulher. Eu já cantei músicas que falam da beleza do nosso país, mas agora eu vou cantar uma música que fala do meu rei. E a letra diz assim, numa tradução: uma noite com o rei muda tudo, eu sei. Uma noite em sua mansão pode mudar a tua direção. Um momento em sua presença mudará também a tua aparência, porque uma noite com o rei muda tudo, eu sei. Meus amados, essa é uma maravilha de Deus. Poder se dar a Ele, poder passar com Ele a vida aqui e para sempre, isso muda tudo mesmo. Belas foram as 7 maravilhas do mundo antigo, em termos de obras. Lamentamos aquelas que foram dedicadas aos deuses pagãos, mas como o mundo está preso ao paganismo, não há como você correr. Se você quiser viver sem paganismo, não sei nem o que você pode fazer. Você, primeiro, não pode nascer mais no mês de janeiro. Ok? Você sabe o que quer dizer janeiro? Januários, o Deus das duas cabeças, o Deus guardião. E se você nasceu em fevereiro, querido, eu tenho uma pena de você enorme. Fevereiro é dedicado ao mês Februários, o Deus dos subterrâneos do inferno. Complicado, não é? Março é dedicado ao deus Marte. Abril, a deusa das flores. Só começa a mudar a partir de setembro, que no nosso calendário é 9, mas antigamente era o mês 7. Outubro 8, novembro 9, dezembro 10. Complicado. Tem muitas coisas que você não tem como escapar, mas isso não vai mudar em nada a nossa vida, porque o Senhor está acima de todas estas coisas. O pior é quando nós vivemos sob o paganismo e às vezes encapadas de cristianismo. Então, belas foram as 7 maravilhas do mundo, embora a gente lamente, não é? Aquelas que foram dedicadas a divindades que, por não serem Deus, são demoníacas. Belas são, em termos de obras, as chamadas 7 maravilhas do mundo atual. O Taj Mahal aí, dedicado a uma esposa com 14 filhos, é realmente espetacular. Mas muito mais belas, querido, muito mais belas que todas essas obras e que quaisquer outras obras que ainda venham a poder ser construídas são as maravilhas de Deus para nós. Seu amor revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo vivendo Deus em nosso meio, trazendo Deus para o nosso meio. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, a conversão, a alegria, a paz que Jesus dá a quem faz dele o seu Senhor e o seu Salvador absoluto, o futuro glorioso que tem Deus para nós, reservado para nós. E o poder realmente estar com Ele, se dar a Ele, fazendo dele o nosso fundamento, o nosso alicerce, a nossa rocha. Você tem experimentado as realidades das maravilhas de Deus? Elas são para todas as pessoas. Talvez muitas pessoas aqui, eu creio que quase todos nós, não vamos ter condições de um dia visitar as 7 maravilhas do mundo atual. As antigas não existem mais, não é? Alguns irmãos, quando vão à Europa, podem visitar o Coliseu de Roma, é uma delas. Nós estamos no Rio de Janeiro, podemos visitar o Cristo Redentor, é uma delas. Está fácil, né? Se bem que tem cariocas que nunca foram ao Cristo Redentor, né? Eu não quero perguntar aqui quantos nunca foram ao Cristo Redentor. Eu, quando fui pregar em Manaus, eu disse, bem, vocês estão vendo que eu sou um bom carioca. Eu falo chiando, né? Todo carioca fala chiando.
Sim, eu já fui ao Cristo Redentor, e as pessoas, eu já andei no bondinho do Pão de Açúcar, agora eu só não perdi foi o juízo para torcer para aquele timinho. Isso eu não fiz. Eu sou de um outro time, mas aí descobri que o que tinha de gente torcendo em Manaus para aquele timinho é um cacete. É muita gente, não é? Aí eles não gostaram, não. Há muitos cariocas que nunca foram, mas nós estamos aí, temos próximo, mas as outras coisas, aquela na Jordânia, talvez nunca, né? Nós vamos poder ver, mas não importa, querido. As maravilhas de Deus, elas estão aqui hoje. As maravilhas de Deus estão ao seu alcance, as maravilhas de Deus estão a um passo de você. E essas são as maravilhas que você precisa conhecer para fazer diferença na sua vida, para fazer diferença na sua história. Você já experimentou as maravilhas de Deus? Você não gostaria, se você ainda não fez isso, de viver essas maravilhas de Deus? Vamos abaixar as nossas cabeças? O grupo de louvor tem... Fernando, tem algum hino para cantar para nós nesse momento? Vou repetir um? Ok. Vamos ouvir os irmãos do louvor enquanto eles estão cantando. Vamos fazer o que sempre a gente faz. Enquanto o hino está cantando, se houver alguém lá na galeria, aqui à minha direita, à minha esquerda, lá no anexo, alguém na internet que queira dar sua vida hoje a Jesus Cristo, que queira dar o seu coração a Jesus, que queira experimentar essas realidades, a realidade do amor de Deus, a realidade de poder estabelecer sua vida sob o fundamento que é Jesus Cristo e estar seguro para sempre. Aproveite esta oportunidade agora, enquanto o hino estiver sendo cantado. Os irmãos já conhecem o meu método, eu não fico forçando, não fico falando. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe e que ninguém seja forçado a nada, mas esse é um momento muito importante. Olhe, querido, olhe você que já teve um encontro pessoal com Jesus. E você que já teve esse encontro, mas não está vivendo essas realidades. Você não está experimentando todas essas realidades. Peça que Deus lhe ajude, porque elas vão mudar a sua vida, elas vão dar sentido à sua vida. E você então que ainda não veio a Jesus Cristo, vem agora. Não é importante saber quanto tempo você já está vindo aqui à igreja, ou quanto tempo você já é membro desta igreja, ou de outra igreja. Você precisa dizer, eu quero experimentar essas maravilhas de Deus toda na minha vida, eu quero entender que Jesus se fez gente por mim, que Ele levou meus pecados na cruz do Calvário, eu quero pôr a minha vida sobre Ele, eu quero ter paz e alegria para sempre. Eu quero me converter, eu quero mudar de vida. Eu quero poder pertencer a Jesus Cristo. Se você quiser, aonde você estiver, pode sair do seu lugar, eu gostaria de orar por você nessa oportunidade. Qualquer pessoa.